O vírus sincicial respiratório é uma das principais causas de infecção respiratória na pediatria, principalmente nos bebês. Uma das principais causas de internação, principalmente por bronquiolite, 75% dos casos são bronquiolite, 40% aí, no máximo, em média, acabam evoluindo com pneumonia associada. Então, com isso, a gente sabe que é muito importante uma estratégia preventiva, porque bronquiolite, a princípio, a gente não tem tratamento, a gente tem suporte, mas a gente não tem um medicamento para tratamento. Por isso, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto o Ministério da Saúde trouxeram diversas atualizações sobre as estratégias de prevenção do vírus sincicial respiratório na gestante, tá? Porque a gestante vai proteger o bebezinho e no bebezinho, e é sobre este assunto que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou a professora Sabrina, uma das editoras do AFIAPED, e esse é um assunto altamente importante para quem é pediatra. Então, bora destrinchar tudo que a gente tem aí de vacina, anticorpo, recomenda. Aliás, gestante tomou. Será que a gente tem que dar no bebê? Não tem que dar no bebê, né? Então, por que o VSR, por que o vírus sincicial respiratório é tão importante na pediatria? Então, a gente sabe que ela é a principal causa, né, de infecção do trato respiratório em crianças menores de 2 anos. Cerca de 80%, né, 75% a 80%, como eu falei para vocês, das bronquiolites virais agudas, e também traz, sim, quadros de pneumonia durante a sazonalidade, tá? Lógico que a gente tem questões do período de sazonalidade de maior incidência, mas o nosso país, por questões climáticas não tão bem definidas de verão, outono, inverno, a gente acaba tendo uma prevalência, mais comum do vírus sincicial respiratório no outono e inverno, mas nos últimos anos a gente tem visto casos o ano inteiro. E é uma causa importante de internação, de mortalidade, né? Então, a gente sabe que é uma doença que a gente não tem tratamento, então a prevenção, que agora a gente tem como prevenir, é a nossa principal arma. E a gente sabe que os bebezinhos de risco têm uma maior probabilidade de ter as doenças relacionadas ao vírus sincicial respiratório. E aí, quando a gente fala em estratégia preventiva, né, a gente não vai começar falando do bebê, a gente vai começar falando da mãe. Porque se a gente proteger a mãe, em novembro de 2025, foi liberada uma portaria do Ministério da Saúde que incluiu a proteção materna, né, a aplicação, né, da vacina da bronquiolite para gestantes. A gente já vai diminuir significativamente a doença nos bebês. Então, como funciona a estratégia da imunização materna, né? O Ministério da Saúde fez uma parceria com a empresa farmacêutica da Pfizer. Então, a Pfizer já tinha a produção da Abrysvo, né? Que tem a vacina com proteína recombinante para vírus sincicial respiratório tipo A e tipo B. E aí, a Pfizer fez uma associação com o Butantan e começou a ser produzida esta vacina para o público em geral de gestante. Então, toda gestante vai receber pelo Ministério da Saúde. A princípio, a vacina da bronquiolite para a gestante está liberada a partir de 24 semanas de gestação. O documento da Sociedade Brasileira de Imunizações preconiza entre 32 a 36 semanas, mas o Ministério da Saúde colocou que, para toda gestante a partir de 28 semanas de idade gestacional, está recomendada, sim, a vacina. E aí, os anticorpos maternos vão proteger o bebê até os 6 meses de idade. Depois a gente vai falar de algumas particularidades, porque não necessariamente protege efetivamente, tá? Mas a gente vai conversar dessas particularidades. E aí, qual que é essa vacina licenciada e as características aí dessa vacina para gestante? Utiliza a proteína recombinante com essa associação, né, do vírus sincicial respiratório A e vírus sincicial respiratório B. Indicação exclusiva para gestante acima de 18 anos de idade. A princípio, não tem restrição de idade materna e não tem também uma previsão de restrição em relação a gestações. Ela vai entrar como a DTP no calendário da gestante. Toda gestação a gestante deve receber, né? E aí, qual que é o esquema recomendado
efetivamente para a gestante e essas diferenças aí, o que o Ministério da Saúde vai disponibilizar e o que nós temos disponibilizado, né, indicado pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Mas este assunto eu só vou contar para quem é nosso aluno e assinante. Então, se você ainda não faz parte dos nossos cursos, aproveita para se inscrever, para você ter sempre um conteúdo atualizado, completo, de forma rápida, para que você não perca as novidades na pediatria.